quando a gente monta esse quebra-cabeça, essa pergunta, né, e aí complica um pouco o teu lado, mas vamos lá, porque a gente tem um diagnóstico defasado, temos um histórico que nós tivemos uma adubação a mais, claro que isso é inerente de cada área, mas olhando para esse produtor que ele vem adubando constantemente e produziu a menos, né, o que se esperar, no seguinte sentido, o argumento que existe por parte do produtor é que ele adubou para mais e colheu para menos, né? Mas isso tá lá no solo? Não tá? Obviamente que sem uma análise de solo a gente não tem a pretensão aqui de dizer que tal não tá, né, Daniel? Mas assim, qual é o comportamento que se espera e o que o produtor de fato pode, nesse cenário, né, tomar como uma ação para fazer o certo? Bom, Felipe, primeiro falando de dinâmica dos nutrientes. Quando a gente fala de fósforo e potássio, eles têm um efeito residual no solo. Então, se você aplica uma quantidade de fertilizante visando uma expectativa de rendimento e você não atende essa expectativa de rendimento, você não perdeu todo aquele fertilizante que você aplicou. Ele vai estar em alguns compartimentos do solo. Agora, qual que é o risco? É você cortar a tua adubação em função dessa noção da dinâmica do nutriente, de que ele está lá em algum lugar no solo, sem um diagnóstico. Então, eu te digo assim, se o produtor vai pensar, olha, eu vou cortar o adubo porque apliquei a mais e não colhi tudo o que eu precisava. Beleza, o teu pensamento ele tem um fundo teórico que dá para sustentar ele. Porém, a gente precisa do diagnóstico para ver se realmente esse fertilizante que você colocou está num compartimento que a planta consegue acessar. Isso principalmente para fósforo. Para potássio seria menos problemático do que para fósforo. E eu já te contextualizo por quê. O fósforo, existe um processo de envelhecimento do fósforo no solo. Quando você aplica uma quantidade de fósforo, ele vai sendo... existem duas fases de adsorção. Uma adsorção rápida, que acontece em poucas horas depois que você aplicou o fertilizante, e depois uma fase mais lenta, que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, quando você aplica uma quantidade de fósforo para essa safra, e visando a produção lá de 100 sacas por hectare de soja, e você produziu 50, poxa, tem fósforo aplicado para 50 sacas no meu solo. Mas em função desse envelhecimento, pode ser que na próxima safra não tenha mais esses fósforos para 50, tenha para 20, porque esse fósforo foi sendo absorvido lá no solo. Essa absorção, obviamente, ela não é ad eterno. Ela, a partir do momento que você chega próximo do nível crítico, ela vai ficando cada vez menor. Mas, se a gente está nesse ambiente limítrofe, ela pode ser importante, ela pode realmente sumir uma parte do fósforo que você aplicou. Como faço para saber, então? Diagnóstico. Análise de solo, para te mostrar se ele está naquela fração disponível ou se não está. O potássio, ele tem uma dinâmica menos complexa do que o fósforo, ele fica retido principalmente nas cargas do solo, porém, a aplicação do potássio tem sido majoritariamente feita a lanço, e a gente tem perdas muito importantes por escoamento superficial. Então, se você aplicou para 100 sacas, produziu 50, aquele potássio que você aplicou, ele poderia estar lá, se a chuva não tivesse levado ele embora. Então, como que eu sei quanto que foi embora? Diagnóstico. Preciso fazer uma análise para ver se, sobrou aquele potássio que eu apliquei ou não. E aí você consegue tomar decisão, em alguns casos, inclusive cortar a adubação. Vou te dar um exemplo, você vai fazer uma análise, você vai estar lá com teores alto para muito alto. Fertilizantes estão caros, venho de um histórico de 2-3 anos de flutuação de safra. Poxa, vamos economizar esse ano nesse fertilizante, embasado na análise de solo, que está me dizendo que tem nutriente lá para sustentar a produção que eu espero. Acho que esse é o caminho. Isso é um ponto importante, né? E já fiz essa provocação, Daniel, justamente para a gente trazer luz nesse tema, né? Que é tão importante, porque a gente simplesmente adubar mais ou menos pode estar errando como pode estar acertando, é 50-50, né? Sem termo base, né? Então, colocar luz nesse tema é muito importante, porque a gente está impactando diretamente o produtor. E saber para onde a gente está indo é muito importante para a gente percorrer o caminho. Nesse sentido, a gente vê que nós temos muitos pontos a ser melhorados nessa tomada de decisão, né? E esse é o momento que o produtor está se posicionando nesse sentido, né? Do fertilizante, está se posicionando como vai adubar, ajustando o cultivar, metas, enfim, solo. E olhando para todo esse cenário, Daniel, eu queria conversar um pouquinho contigo sobre dose, né? E aí, olhando especificamente
fósforo, a gente já sabe que ele tem uma dinâmica diferente, né? Tem a sua relação com pH, né? Tem a questão do fertilizante. Então, olhando primeiramente do ponto de vista de tabela, né? Para nós formular essas doses, né? Quais são os passos que o produtor deve seguir, né? No sentido de correção, no sentido de manutenção, de reposição, né? Vamos estar olhando essa construção inicial, vamos estar olhando a exportação. O que você tem visto que tem sido mais eficiente do ponto de vista de formar dose para fósforo? Aí ainda tem dois aspectos, Felipe, quando a gente fala de construção de dose pensando em fósforo e potássio, que é filosofias de adubação. A gente está fazendo adubação de correção ou adubação de manutenção. A adubação de correção é quando o meu solo está abaixo do nível crítico. Então eu preciso matar a fome do solo para que esse solo permita que a minha planta acesse um pouco do nutriente que eu estou adicionando. Quando eu estou acima do nível crítico, eu já estou numa condição em que o solo já tem uma quantidade de nutrientes suficiente para essa planta e eu estou apenas adubando para manter essa condição. Então, veja que interessante. Quando a gente tem um solo acima do nível crítico, a minha planta fica menos dependente do nutriente do fertilizante. O solo já fornece esse nutriente para ela. Eu apenas adiciono fertilizante para manter essa condição do meu solo. Isso muda o nosso jeito de pensar a adubação. Agora, tem um solo, tenho que corrigir. A gente tem, aqui na região sul, o nosso manual de calagem de adubação, com doses de correção. Essas doses, elas estão, de certa maneira, em alguns casos, elas podem ser defasadas em função de não considerar uma gama muito grande de teores de argila e de capacidade de absorção dos solos. Mas, recentemente, a gente publicou um artigo no contexto do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mostrando doses de correção para a região sul do Brasil. E essa dose de correção, ela vai ser ajustada em função do teor de argila do solo e da disponibilidade de fósforo que ela tem. Traduzindo, cada condição de solo vai ter uma capacidade tampão. É um valor de fósforo que eu preciso aplicar, de P2O5 que eu preciso aplicar em quilogramas por hectare, para que na análise de solo apareça 1 miligrama a mais de fósforo lá extraído por médio. Então, a minha dose de correção, ela vai ter que ser balizada nesse tipo de análise. De olhar quanto que eu preciso nesse solo, qual que é o nível crítico desse solo, quanto falta para atingir esse nível crítico, e essa diferença multiplico pelo poder tampão do solo para compor a minha dose. E aí a gente tem doses que vão de 80 a 260 kg de P2O5 por hectare para corrigir o nosso solo. Cada condição principalmente teor de argila, que é algo que condiciona a absorção de fósforo, vai nos dizer qual é o poder tampão dele. Feita essa correção, a gente passa a adubação de manutenção. E essa adubação de manutenção pode ser simplesmente a quantidade exportada pelas culturas. Se eu quero produzir 100 sacas por hectare de soja, quanto fósforo está indo embora para essas 100 sacas? O fósforo está em média 20 kg de P2O5 por tonelada. Então, quanto está indo em 6 toneladas? Vou ter que aplicar, então, aos 180 pontos de P2O5 por hectare, só para repor o que essas 100 sacas estão levando embora. E da mesma maneira para o potássio. O potássio também a gente fez um trabalho nesse sentido para determinar o poder tampão de potássio. Quanto potássio eu tenho que aplicar nesse solo para elevar 1 miligrama por decímetro cúbico lá na análise. E isso varia em função da CTC. Solos com CTC abaixo de 8,5 tem uma regressão para a gente encontrar esse poder tampão. Mas varia aí de 1,8 até 2,7 quilos por hectare de K2O por hectare para levar 1 miligrama por decímetro cúbico na análise de solo. Em solos com CTC acima de 8,5, a gente tem o poder tampão igual a 2,73 kg de K2O por hectare. Mas aí vem um detalhe importante nesses valores. Esses valores a gente considera quando vai se fazer uma fosfatagem, uma potassagem. E você vai misturar o fertilizante com todo o volume de solo. Certo? Essas são doses maiores. Quando a gente passa para adubação de correção em linha, a gente pode pensar na redução dessas doses de correção, já que a adubação em linha ela nos oferece uma eficiência maior do fertilizante.
Alguns trabalhos colocam em torno de 40% a 50% mais eficiência na aplicação na linha do que incorporada no volume todo de solo. Então a gente poderia pensar em reduzir aí de 40% a 50% da dose de fertilizante quando vai ser a aplicação de correção na linha. Mas esse é um assunto que a gente tem que trabalhar melhor ainda. E depois, para potássio, assim como para fósforo, trabalhar com, depois de corrigido, trabalhar com doses de manutenção, visando repor aquilo que a cultura vai levar embora.